Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Diário de Notícias. O nosso convidado desta entrevista é João Varandas, médico, professor universitário e também um benfiquista ferrenho, a quem desde já dou as boas-vindas aqui a este espaço do Diário de Notícias. Eu começava precisamente pelos temas da saúde. O João é médico há muitos anos, foi diretor de várias áreas, tanto no SNS como também na primeira PPP, nesta área, no Hospital de Cascais, diretor clínico e administrador da primeira PPP. Nós temos assistido aqui nos últimos tempos a vários casos em que houve médicos que receberam valores exorbitantes devido a uma alegada falha de controlo a nível da produção de cada serviço. Como é que olha para estes números? Estamos a falar de médicos que recebem 400 mil euros, 150 mil euros em horas extra. Como é que isto o que é que acha deste tema? Obrigado pelo convite. Obrigado nós. É um prazer estar aqui hoje convosco. A questão que se passa, obviamente que a cirurgia adicional aparece para reduzir as listas de espera. Tem mais de uma década e na altura, de facto, era um incentivo que existia para além da hora normal de trabalho dos profissionais de saúde, evitando de se deslocarem do seu hospital para outras instituições, sejam privadas ou públicas, no seu próprio hospital onde tem o seu contrato de trabalho, fazerem aí, depois do seu horário de trabalho, conforme disse, a cirurgia adicional, as consultas e tudo isso tinha uma remuneração. Obviamente que esse número que fala é um exagero, isso eu não tenho dúvida nenhuma, é um exagero e mina a credibilidade da classe. Não ajuda muito à notoriedade e ao prestígio que a classe tem. Agora, temos que analisar isso... e a própria confiança das pessoas no sistema. Não é? Sim, dentro de certa medida as pessoas ficam... Nós vivemos em Portugal, não nos temos de esquecer disso, ficam de facto apreensivas em relação a essa matéria, como quem diz, então não há dinheiro para algumas coisas e há dinheiro para isto. Apesar de reduzir as listas de espera, obviamente, e ser um bom meio... Ou seja, na sua opinião, desculpe interromper, é uma boa ideia que não está a funcionar como deveria por falta de controle. Claro. Portanto, ou seja, mas temos que perceber que os hospitais têm gabinetes de planeamento e gestão e de auditoria, hoje em dia, quer nos hospitais antes das ULS, quer nestes mesmos agora, que controlam essa codificação e esses pagamentos e esses horários em que são feitas as cirurgias adicionais. E, portanto, o médico agenda um número de cirurgias com determinadas patologias para intervencionar nesse dia à tarde, que tem uma consequência de ter consultas a acompanhar. Não é só cirurgia, também é consultas, em algumas especialidades. Obviamente que depois da codificação feita pelo GDH, consoante a patologia que a equipa vai operar, e isto não é para um médico, é para uma equipa que tem médicos, enfermeiros, enfermeiros de sala, auxiliares, diagnóstica e terapêutica, técnicos de diagnóstica e terapêutica, funcionários administrativos. Portanto, todo esse bolo do GDH é dividido por essa equipa. Esse bolo é contratualizado com o Conselho de Administração, não é feito à sorte. E, portanto, há órgãos que têm obrigação de controlar. É contratualizado com o Conselho de Administração. Esse Conselho de Administração, por sua vez, tem esse Conselho de Gestão e Planeamento e Auditoria, que também, por sua vez, também faz o seu controle. O que é que acontece? Acontece que o médico faz a codificação, mas não é automaticamente pago, demora 2, 3, 4 meses, muitas vezes até mais, a ser remunerado, ele e a equipa, por esse ato clínico, cirúrgico que praticou. Portanto, o que vem no recibo do vencimento é aquilo que é certificado pela própria codificação que existe. Exato. E pelo próprio gabinete de planeamento. Aliás, uma das razões que existem hoje para atrasos no pagamento é justamente que os gabinetes de planeamento e gestão estão assoberbados de serviço e não conseguem dar resposta a tempo e horas. Exato. Respostas que é no controle. E, portanto, o que é perfeitamente legítimo haver esse controle. Agora, eu sempre defendi e continuo a defender que eu fui diretor do Centro de Responsabilidade Integrado de Trauma no Central de Lisboa, no LS Central de Lisboa, e a cirurgia adicional era sempre feita depois do horário normal de trabalho, era sempre auditada, tinha um gabinete de planeamento onde era verificado todos esses atos e, portanto, nunca tivemos o mínimo problema. Eu, como diretor, fiz 2 ou 3 cirurgias adicionais, porque entendia que não devia ser eu a fazer. E, portanto, devia ser uma equipa ou várias equipas a praticar esse gesto. Mas
toda a gente era remunerada dentro dessa equipa, de enfermeiros, conforme eu disse há pouco, todos os profissionais de saúde eram remunerados, consoante as percentagens negociadas entre eles, que tinham um plafond para essa cirurgia. E, portanto, esse atraso no gabinete de planeamento e gestão muitas vezes dá-se o pagamento, porque diz, olha, nós estamos a verificar, e nós compreendemos. E, portanto, aquilo não é pago logo no momento, não é pago, muitas das vezes não é pago no mês a seguir. Portanto, demora o pagamento. Portanto, daí que eu diga, o médico pode codificar da forma que entender e perante a patologia que apresenta. Muito bem, mas há um gabinete que faz essa certificação e essa codificação. E, portanto, é aí que, na minha opinião, reside o problema. Agora, conforme eu lhe estava a dizer, na minha opinião, a cirurgia adicional deverá ser feita de uma outra forma, deverá ser feita no horário normal de trabalho. E porquê? Porque os profissionais ganham a mesma coisa se trabalharem com mérito ou se trabalharem mais ou menos. E as remunerações dos profissionais devem ser efetuadas por uma contratualização direta com o Conselho de Administração. Por isso é que eu sou um defensor das ULS modelo B, das ULS modelo C e dos Centros de Responsabilidade Integrados. Porque deve haver autonomia dos profissionais, deve haver responsabilidade no contrato, que é feito. Aliás, há contratos de programa que têm uma duração de 3 anos renováveis e que podem ser extintos desde que o Conselho de Administração entenda que não estão a cumprir os indicadores de desempenho. E os indicadores de desempenho são dezenas de indicadores de desempenho. Mas tem a ver com o mérito e tem a ver com a qualidade do serviço prestado e com a produção que se tem. E, portanto, para além daquilo que é a remuneração base na administração pública, esses incentivos que têm a ver com a qualidade e a produção que está dependente de uma contratualização deve ser efetuada. Tem que estar contratualizado. E, portanto, isso é que é nesse contrato que deve entrar, na minha opinião, essa cirurgia adicional e não de uma forma adicional ou de uma forma para além do horário normal de trabalho, e sempre defendemos isso, mesmo em termos da Associação da Convergência dos Centros de Responsabilidade Integrados, de qual eu sou presidente, sempre defendemos que há que legislar, há que especificar a cirurgia adicional, quando há necessidade disso, em regiões em que há essa necessidade, em patologias, em doenças em que há essa necessidade, mas há outros sítios onde não é necessário fazer. Daí que seja importante haver os centros de referenciação, primeiro aspecto. E o segundo aspecto, é importante haver controle. Mas para além do controle, tem que se incentivar é o trabalho normal. E esse incentivo para o trabalho normal é que tem que ter remunerações adequadas. E essa remuneração adequada tem muito a ver com a parte base da sua carreira própria, que eu sou um defensor da carreira médica, obviamente, e da carreira dos profissionais, mas também tem muito a ver com aquilo que cada um é capaz de fazer. Portanto, se eu tiver o mérito de ter uma menor taxa de mortalidade, uma menor taxa de infecções, uma demora média no meu serviço menor do que aquilo que é nos outros serviços congêneres, porque é que eu não hei de ser remunerado com um acréscimo, com um incentivo? Se eu, em vez de operar, ao mérito. Tem que haver incentivos ao mérito e à produtividade. Ao mérito, à produtividade e à qualidade. À qualidade. Portanto, ou seja, nos hospitais faz-se formação de médicos, de internos. Essa formação até há pouco tempo não é remunerada. Tem que ser remunerada. Portanto, agora há uma legislação que já permite nos CRIs essa remuneração. Foi um desenvolvimento que houve nos últimos tempos. Mas estamos a meio caminho. Talvez ainda nem tenhamos chegado, porque é necessário desenvolver autonomia, responsabilidade e incentivos. E isso deve ser uma equipa multiprofissional que deve contratualizar com os conselhos de administração, contratos de 3 anos, auditados anualmente, que podem ser extintos por ineficácia, mas deve-se dar incentivo a que os profissionais de saúde giram a sua própria atividade. Exato. E é dentro desse contexto de responsabilidade é que obviamente aparece a cirurgia adicional para dar uma resposta às listas de espera, e não há só as listas de espera cirúrgicas, também há as consultas, aos exames complementares de diagnóstico. Em certa medida deu resultados, obviamente que deu, em algumas patologias deu resultados, mas obviamente que tem que ser bem auditada e tem que ser bem codificada, porque senão aparecem esses exageros. Eu não conheço o caso na realidade, mas aparecem esses exageros que chocam a opinião pública, mina a credibilidade médica. A ideia que não há transparência. Mina a credibilidade médica e, dentro de certa forma, coloca os hospitais e os centros hospitalares em posições que não são as mais favoráveis. E como é que acha que se pode enfrentar o problema da falta de talento no SNS? A falta de médicos, a falta de enfermeiros que temos em Portugal?
Olha, vamos cá ver. Há vários problemas. O problema do Serviço Nacional de Saúde é um problema complexo, senão já teria sido resolvido há muito tempo. Se fosse fácil, portanto, não é fácil. já mas resolvido. tem resoluções que têm urgência em serem feitas. A redução dos tempos de espera para consultas, cirurgias e para exames complementares de diagnóstico é urgente resolver isso. É urgente resolver a burocracia excessiva que existe no sistema. Há uma burocracia excessiva em relação ao sistema. É importante resolver esta gestão ineficiente que o sistema tem. O problema é um problema estrutural, não é um problema financeiro. Também tem uma componente financeira, mas o problema estrutural é quase que sobreponível ao problema financeiro. E depois há uma falta de investimento, quer na prevenção, quer nas restantes modelos. Agora, é fundamental, acima de tudo, ter uma estratégia. E eu acho que há uma coisa que eu ando a dizer há algum tempo, que é o plano de resiliência, o plano de recuperação e resiliência. Queria só lhe dizer estes números, que acho que é importante. Tem 1,7 mil milhões de euros para investimento no Serviço Nacional de Saúde. Investimento é onde? Na acessibilidade, na eficiência e na qualidade dos serviços. O que é tudo um bocado genérico, não é? Agora repara só numa coisa. Há uma baixa taxa de execução, neste momento, que eu já lhe digo os números, do PRR, que coloca em causa a eficácia dessas mesmas reformas. Por exemplo, na modernização tecnológica, que é uma área importantíssima para a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, apresenta apenas uma taxa de execução que não chega aos 7%, 6,6% a maio de 2025. Portanto, é recentíssimo. Nos cuidados de saúde primários, cujo investimento ia ser prioritário, que é o acesso ao sistema, faz-se através dos cuidados primários de saúde, a taxa de execução não ultrapassa os 15% a 6%. Repare, portanto, se houver uma utilização na totalidade ou perto disso no sistema, torna-se muito mais eficiente, é mais acessível e há com certeza uma maioria na resposta. Mas esse investimento na parte tecnológica acha que de facto faz a diferença, ou estamos só simplesmente como dizem algumas pessoas, a digitalizar a burocracia? Não. Ouça, a combinação das novas tecnologias com a inteligência artificial permite que os profissionais de saúde atuem em equipa. E permite uma outra questão, é a multidisciplinaridade das próprias equipas. Porquê? Porque essas funções multidisciplinares de uma equipa que é composta por médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de diagnóstico e terapêutica, administrativos, todos fazem uma parte de uma equipa. Aquilo que eu defendo, há uma multidisciplinaridade. Melhora o trabalho que se faz. Não, porque as funções, por exemplo, de triagem, que hoje já são feitas por enfermeiros, obviamente que são importantes serem feitas por eles. Tem informação para isso, é natural. Alguns diagnósticos, muitas das aplicações burocráticas que são feitas hoje por médicos e por pessoas profissionalmente muito diferenciadas, podem passar a ser executadas por pessoas menos diferenciadas. E a inteligência artificial? O que pode permitir uma disponibilidade maior dos médicos para outras tarefas mais importantes. Para outras tarefas e para acompanhar o doente de uma outra forma. Agora, esta multidisciplinaridade não substitui os recursos humanos na maioria das situações. Agora, mas resolve as ineficiências do sistema, nomeadamente a impressão. E nós temos o Sistema Nacional de Saúde em impressão neste momento. E aí a parte da tecnologia, nomeadamente a parte a telemedicina, da inteligência artificial, por exemplo, é um caminho que se deve explorar. Aí há questões éticas também que se envolvem. Sim, mas essas questões éticas são discutidas e têm sido discutidas a nível mundial e mesmo a nível nacional também. São questões que são ultrapassadas e, portanto, não... Por exemplo, aqui estamos a falar, por exemplo, análise preditiva, perceber se aquela pessoa vai ter tendência para ter mais esta ou aquela doença, por exemplo, esse tipo de coisas estamos a falar? Não, quisemos caber. Prevenir. Pode haver, mas aí vamos falar num investimento à prevenção. Nós hoje temos em Portugal um envelhecimento que é preocupante. Um número de doenças crónicas que é preocupante. Não só pelo investimento que vai envolver, como também as pessoas... E pelo apoio que é preciso dar a essas pessoas. As pessoas têm que ter alguma qualidade, têm que ter qualidade de vida no seu envelhecimento. Isso tem um investimento. E obviamente que se não fizermos nos cuidados primários de saúde e se não investirmos na prevenção, obviamente que essas pessoas, quando atingirem essa idade, depois dos 65, 70 anos de idade, vão obrigar a um aumento da despesa no Serviço Nacional de Saúde e da própria família. A família também tem um aumento da sua própria despesa. Portanto, acha que o futuro da medicina vai ser cada vez mais preventivo? O futuro da medicina vai ser cada vez mais preventivo. E com base nas tecnologias. E concordo com as tecnologias inteiramente. Não só, olha, numa parte básica, a interligação dos circuitos de conhecimento clínico em relação aos doentes devem estar interligados. Deve ser de fácil acesso em qualquer posto de saúde, termos acesso à ficha clínica do próprio doente. Isto facilita imenso. Quer seja numa região do interior, quer seja numa região do litoral, do norte ou do sul. Neste momento não existe isso ainda.
Parcialmente existe, na totalidade não existe ainda. Mas não é o tipo de coisa que com uma boa coisa que facilita imenso, porque o médico que está numa capital distrito do interior tem um acesso imediato. Sabe logo o que é que a pessoa tem, o que é que teve. Seja privado, seja público, seja social. Ou seja, deve haver uma rede comum de conhecimento daquilo que se passa em relação ao cidadão. Isso é facilitador. Está, no fundo, também relacionada com este desafio do envelhecimento e do próprio modelo de sociedade que queremos construir, que tem sido falado recentemente, tem sido o tema, e obviamente associado a uma eventual revisão constitucional, que é o tema do papel que os privados e que o setor social podem ter na saúde. Acha que esse papel deve ser aprofundado? É preciso reconhecer aos privados e ao setor social uma maior responsabilidade nesta área? Ou na sua opinião, o SNS deve ser, de facto, a prioridade? Não, eu penso que os modelos a criar, nomeadamente de acesso nos cuidados primários de saúde, nomeadamente no internamento com novos modelos de gestão nos hospitais, nomeadamente na hospitalização domiciliária e nos cuidados continuados e paliativos também, devem ter a participação efetiva das entidades privadas e sociais. Quer seja nas USFs, modelo B, que já existem em funcionamento, até largas dezenas delas, e a funcionarem bem. Quer na extensão à modelo C, com a entrada dos privados e dos sociais. Quer com o novo modelo de gestão dos centros de responsabilidade integrados, com as tecnologias associadas, com a digitalização associada, obviamente, isto vai melhorar substancialmente o sistema. E vai melhorar porquê? Vai melhorar porque torna a eficiência e a qualidade na prestação é partilhada a responsabilidade e é mais rápida a resposta a dar. Agora, o social e o privado são importantes partilhar a assistência ao cidadão, desde que a carga fiscal não tenha um acréscimo na sua totalidade. E que as pessoas tenham acesso à saúde. As pessoas têm que ter acesso à saúde. As pessoas a terem acesso à saúde, para elas é igual ter acesso no Serviço Nacional de Saúde ou na clínica privada ou num hospital da Misericórdia. É rigorosamente igual. Hoje em dia há hospitais da Misericórdia a funcionarem extraordinariamente bem. E, portanto, o que eu digo é o seguinte: todos somos poucos para fazer o sistema funcionar, e o sistema tem que funcionar com resposta adequada à entrada do doente dentro do sistema, não pode estar com listas de espera. Na sua opinião, a solução ideal seria, por exemplo, uma solução em que os privados e o setor social se focassem em algumas áreas onde o SNS não dá resposta, certo. Por exemplo, os paliativos, por exemplo. Por exemplo, e nos continuados também. E continuados, e ser uma lógica complementar ao SNS. Sim, complementar. Mas de maneira planeada, de maneira a que toda a gente tenha acesso à saúde. Não há que haver, vamos cá ver, o problema da saúde não deve ser um problema ideológico, é um problema de cidadania e de responsabilidade. E, portanto, a saúde, ver a saúde como um problema ideológico, no meu ponto de vista, é errado. Porque eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde, tive a minha carreira toda, durante 4 dezenas de anos, quer dizer, no Serviço Nacional de Saúde, de onde saí há meia dúzia de dias. O Serviço Nacional de Saúde é fundamental, é importantíssimo, é um pilar social importante no Estado. Até pelas condições económicas que o país teve e tem ainda, não é? Agora, não é suficiente. Não resolve o problema. Saiu há poucos dias do SNS. Portanto, saí há pouquíssimos dias e estou, enfim, ainda estou ligado a setores da saúde e estou na universidade onde tenho a responsabilidade de um departamento das ciências da saúde. Quais são as grandes diferenças que nota entre o momento da sua saída e o que encontrou quando começou a sua carreira? Eu acho que há particularidades que se mantêm. Olha, os serviços de urgência mantêm-se quase praticamente iguais. A confusão dos serviços de urgência, o tempo de espera no serviço de urgência. Nós, foi diretor do Serviço de Urgência de São José. Fui diretor do Serviço de Urgência de São José, auxiliei. Conhece bem essa realidade. E fiz parte da equipa que introduziu em 2000, 2001, 2002 a triagem de Manchester em Portugal, com vários outros colegas, em que na altura queríamos fazer formação na triagem de Manchester e queríamos pôr, porque até à altura, e não há assim muito tempo atrás, há 23 anos atrás, o problema de atendimento nos serviços de urgência era feito por ordem de chegada. Sim, a pessoa não tinha por gravidade. Um caso grave e tinha que esperar. A não ser que fosse um caso muito grave que entrasse logo ali derrompante, não é? E teria que esperar. E a triagem veio dar um algoritmo de triagem. Mas isso foi uma mudança face ao... Mas sabe que foi contestadíssimo naquela altura, porque diziam que nós médicos estávamos a adulterar. E estávamos a alterar a profissão médica, de onde nós defendíamos que os enfermeiros é que estavam aptos
a fazer essa triagem. Houve muitos colegas meus que contestaram isto e não queriam ser eles próprios a fazer a triagem. Estamos a falar há 23, 24 anos atrás, coisa que era perfeitamente já na altura impraticável. Até pela necessidade de recursos humanos e o médico é um cidadão especializado, onde investe muitos anos na sua carreira, não só no ensino, como também na sua prática clínica. É caríssimo usar um especialista num ponto de triagem, é caríssimo. De triagem, se for um caso complexo. Claro, obviamente que os casos mais complicados entram diretamente dentro das salas próprias do serviço de urgência. E os próprios enfermeiros também, se virem um caso complexo, também chamam um especialista. Há países da Europa que têm a enfermagem muitas vezes no front office e que deixam o papel para situações mais críticas e de acompanhamento. Há um exemplo que é o caso das parteiras, que no norte da Europa são usadas. Por exemplo, em Inglaterra. Eu tenho um filho em Inglaterra que teve agora, ele e a mulher tiveram agora a terceira criança e que não conheceram o médico sequer. Exato, mas acha que é o tipo de solução, por exemplo, que se podia adotar em Portugal para a falta de maternidade? Não quer dizer que seja generalizar, mas é um tipo de solução que pode ser adotada em equipa. Multidisciplinar. Ou seja, com acompanhamento por obstetra. Com acompanhamento por obstetra e pelo pediatra, no caso que estamos a falar na área da pediatria e na gravidez e na mulher, mas tem que haver uma equipa a funcionar. Ou seja, a medicina não pode ser feita individualmente, tem que ser feita em equipas. Por isso é que as equipas... E é preciso que as pessoas confiem no sistema. E por isso é que as equipas demoram tempo a formar. Por isso é que o Serviço Nacional de Saúde é importante, porque demora tempo a formar equipas e quando as formam, depois a seguir desagregam-se. Isso é mau. É mau para o sistema. É preciso reter as pessoas. Tem que se reter as pessoas. E reter as pessoas com incentivos e com carreira e com, acima de tudo, com a disponibilidade de meios tecnológicos e de meios digitais para a pessoa poder evoluir. Uhum. Mas há bocadinho eu interrompi, estava a falar daquilo que as diferenças que encontram no SNS desde o momento em que entrou e o momento em que saiu. As urgências estão melhores, obviamente. Há uma triagem, aí sim evoluiu bastante. Agora, estamos a falar em recursos humanos. A mesma carência de recursos humanos que tínhamos há uma dúzia de anos atrás é a mesma carência que hoje temos. É praticamente. Eu posso lhe dar alguns números nos últimos anos até se agravou, porque houve muitos médicos que saíram nos últimos 3, 4 anos. Certo, mas repare, muitos deles saíram. Mas Portugal tinha uma média há 2 anos atrás, uma média de 5,7 médicos ou 5,8 médicos por cada 1000 habitantes, com licença para exercer. Estamos acima de países europeus como a Irlanda, os Países Baixos, a Finlândia. Mas estamos abaixo com a Grécia, a Suécia, a Bélgica. Mas esta situação de recursos humanos tem que ser analisada pela distribuição geográfica e pela especialização. Estão concentrados em algumas áreas do país e... Por exemplo, a nível de enfermagem, por exemplo, também estamos abaixo países como a Irlanda, a Noruega, a Alemanha, mas a média europeia é de 10 enfermeiros por cada 1000 habitantes, nós temos uma média de 8, 7,5, 8, portanto, há aqui necessidade de formar, há aqui uma necessidade mas também há uma necessidade estratégica de apontar os médicos intervêm prioritariamente em que situações. Os enfermeiros intervêm prioritariamente em que situações? Há que regulamentar. Isso passa pelas classes profissionais, passa pelas ordens. Pois é o que eu lhe ia perguntar. Passa pelas ordens. E aí é que está o grande problema. É que as ordens têm um grande papel aqui. As ordens têm um grande papel aqui. Tanto a dos médicos como a dos enfermeiros. Obviamente que tem. As ordens têm um grande papel aqui. E eu acho que tem havido pouca evolução no pensamento das ordens perante esta matéria que nós estamos aqui a discutir. E vê-se, por exemplo, na resistência que as ordens têm em relação à criação de novos cursos de medicina. Claro. Isso tem sido, de facto, um entrave. Então, e não só, há admissão de colegas licenciados noutros países que, obviamente, que obedecem a determinadas regras para entrar dentro do nosso sistema, mas deve ser feito, essas regras devem ser executadas de uma forma célere, não devem ser demoradas. Acha que, no caso concreto, a ordem dos médicos é demasiado protecionista ou corporativista da sua própria classe? Eu penso que sim, e mesmo que não queiram, vamos entrar numa nova era, seguramente, com a imprevisibilidade que hoje existe no mundo, vamos entrar numa nova era e vamos ser obrigados a manter o rigor, obviamente, a manter o cumprimento de protocolos e de determinadas regras. E há uma ameaça que não existia há pouco tempo, que é a inteligência artificial. Obviamente. Ou seja, ao chat GPT para perguntar os sintomas. Exatamente. Hoje em dia, é o tipo de qualquer pessoa que chega ao consultório já traz o diagnóstico feito praticamente, ou pelo menos a probabilidade de diagnóstico, não é? Acho que é isto, acho que é aquilo. Exatamente. Mas
É o Dr. Google. É o Dr. Google, portanto. Mas em nível de despesa da saúde, temos vindo a aumentar o orçamento para a saúde. Neste momento estamos próximos de 17 mil milhões. Tínhamos há 4, 5, 6 anos atrás 9 mil milhões. Mas é isso que para quem está de fora é difícil de entender. É como é que estamos a aumentar sempre o orçamento para a saúde e, no entanto, falta sempre investimento. E mesmo assim estamos a nível de intermédio de financiamento de saúde dos países da OCDE. Não estamos no fim da tabela. Repare, é porque eu acho que os desafios hoje são diferentes. Os desafios hoje são diferentes. Nós estamos a pôr a parte dos recursos humanos e do financeiro acima de tudo isto, e o problema aqui, na minha opinião, pode ser esse também, mas não é o único, nem é o predominante. O problema é estrutural. O problema é estrutural e o problema essencialmente tem a ver com aquilo que é descentralizar. Nós temos que descentralizar, acautelando, conforme eu disse, o aumento da carga fiscal, que não deve ser aumentada, e devemos investir na telemedicina, na telemonitorização e na interligação dos registros clínicos, conforme eu lhe disse há pouco. Isso é simplificar muitas coisas. Temos que simplificar, o que vamos ser obrigados a isso, mais tarde ou mais cedo. E isso, inclusive, ajuda a evitar situações em que as urgências estão sobrelotadas. Obviamente, se tivermos uma hospitalização domiciliária a funcionar bem, com uma cobertura próximo de uma cobertura nacional, evita que muitos doentes vão ao serviço de urgência, garantidamente. Eu tenho exemplos familiares que utilizaram no seu hospital da sua região, onde já existe a hospitalização domiciliária, e com visitas do médico, do enfermeiro, enfim, e funciona bem. Portanto, temos que desenvolver e implementar cada vez mais a hospitalização domiciliária, que vem, de facto, é uma medida, na minha opinião, importante para evitar que os doentes recorram sistematicamente ao serviço de urgência. Há outro tema, nós temos ainda cerca de 10 minutos para a nossa conversa. Há outro tema que o doutor é conhecido, que é o tema do futebol. Portanto, fez parte da SAD do Benfica, da administração da SAD não fiz parte do clube. Perdão, do fui vice-presidente do clube, da SAD nunca fiz parte. Exatamente, da SAD nunca fez parte, foi do clube, peço desculpa. Mas foi administrador, foi vice-presidente. Fui vice-presidente do Sporting Benfica durante 9 anos. Na altura em que o presidente era Luís Vieira, portanto, numa altura em que o clube teve bons resultados esportivos, teve uma fase de afirmação. Como é que vê agora a situação atual do Benfica? Eu divido a situação atual do Benfica, na minha opinião, pela minha análise, que estou fora, não é? Tem um problema de gestão financeira, tem um problema de gestão de recursos humanos, tem um problema na política de contratações e transferências e tem um problema de desempenho desportivo e de comunicação com os próprios adeptos. Escalpelizando de uma forma sintética, na gestão financeira, a despesa corrente e a dívida aumentaram significativamente nos últimos 4 anos. É um dado. Quando eu saí, há 4 anos, e apoiei a candidatura do Rui Costa, que era a continuidade, não é? Os recursos financeiros hoje são escassos e existem dificuldades em competir com outros clubes, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Mais a nível internacional, até. E esses recursos financeiros escassos afetam a capacidade do clube em investir, quer seja em atletas, quer seja em jogadores, quer seja em infraestruturas. A gestão dos recursos humanos é um desastre. Aquilo que se passa hoje em dia é um desastre completo. Porque há profissionais muito competentes que estavam a trabalhar no Sport Lisboa Benfica e que, por sua decisão, abandonaram o clube. Olha, eu vou-lhe dar exemplos. Quer dizer, o Pedro Milhomens, que estava no centro de estágio do Seixal, o Pedro Ferreira do Scouting, abandonaram o Benfica. Estão a perder pessoas que são importantes. E nunca tinha acontecido antes isso. O próprio Luís Mendes, que foi trazido pelo atual presidente, que também abandonou o Benfica, e obviamente que tem havido simultaneamente um recrutamento de jogadores que, pelos valores que são anunciados, não correspondem às expectativas. E por outro lado, tem havido venda de jogadores importantes que reduzem a competitividade em relação ao plantel. Portanto, é uma desgraça a política de contratações e a gestão do plantel, na minha opinião. Vou-lhe dar 3 exemplos. Concreto, pragmatizando a conversa, Jurasek custou 14 milhões, foi emprestado ao Hoffenheim, não joga. Artur Cabral, recente, custou 25 milhões ao Benfica, 2 anos depois é vendido por 12 milhões, em que o clube fica com 10 milhões. Ou seja, há 2 milhões, que é natural, que é para pagamento da formação e pagamento das comissões. Caboré, outro jogador do Benfica, lateral direito, veio do Manchester City por empréstimo em agosto e foi devolvido em janeiro. Outra questão, em relação à gestão do plantel. E, para mim, existe uma grande dúvida na relação entre o Bruno Lage e o Di Maria. Há uma grande dúvida sobre isso, que ninguém esclarece, que há ali problemas, já se percebeu que há. Agora, que tipo de problemas? Não sei.
Desempenho desportivo nos últimos 4 anos. Um campeonato. Exibições de altos e baixos, perfeitamente intermitentes. Comunicação com os adeptos. É frustrante. E há um descontentamento grande. Repara, o nosso clube, que tem mais sócios e adeptos a nível nacional, não lidera nas redes sociais. Há uma ausência nas redes sociais que é dramática. Acho que há uma falha. Que é dramática. Pronto. E, portanto, há aqui um conjunto de condições que, na minha opinião, o Benfica, neste próximo ato eleitoral, vai decidir verdadeiramente qual é o seu futuro. Qual é o seu futuro, respeitando o passado, mas qual é o seu futuro. E isso... Neste momento há 2 candidatos assumidos, aparentemente. Pois. Quem é o seu candidato? Eu não tenho candidato, quer dizer, como sabe, eu vou-lhe fazer uma análise muito direta sobre isto. Os candidatos que são conhecidos, para mim, trazem um vazio de ideias e um vazio de soluções. Para mim, um candidato ao Benfica deve preocupar-se todo o tempo com o clube, deve ser um profissional. Não interessa o que se passa na casa dos rivais, não vale a pena comentar os outros clubes, e não se pode confundir nem entrevistas que são dadas com os comentadores. Um candidato a presidente do Benfica tem que estar acima disso. Mas o Benfica é a principal instituição desportiva em Portugal. Há outras importantes, o Benfica, mas é a principal. E, portanto, tem que estar... Quem quiser estar nos órgãos sociais do Benfica, ou quem quiser ser presidente do Benfica... tem uma relevância que vai além do desporto. E tem uma relevância... É cultural e social também. Depois, há uma outra questão em relação àquilo que me dizem em relação aos candidatos. Há aqui uma questão que eu gostaria de revelar, que é... Os sócios já tomaram conhecimento que não é 1 milhar e pouco de sócios nas Assembleias Gerais que podem decidir o futuro do clube. Não podem. E, portanto... Estamos em 2025. Mas o Benfica tem 300 mil sócios, não é? Cerca de 300 mil, acho que já terá ultrapassado até um bocadinho. O voto eletrónico em relação ao estamos em 2025, eu digo isto porquê? O voto eletrónico apresenta desafios e riscos. É verdade. Mas devem ser implementadas medidas de segurança robustas e realizar testes rigorosos para garantir a integridade do próprio sistema. Pronto. Agora, na realidade, apresenta mais vantagens em relação ao sistema de votação tradicional, como, por exemplo, maior participação, acessibilidade a atos eleitorais e pode ter acessibilidade às Assembleias Gerais, pode ser alargado ao universo dos benfiquistas, maior transparência de resultados, são mais rápidos. Tem que ser bem auditado e tem que ser robusta, a segurança do sistema tem que estar robusta. Aliás, há países que usam esses sistemas. Claro, isso é hoje perfeitamente em 2025. O Brasil, por exemplo. O Brasil, e não só. Há uma maior autenticação dos eleitores para os sócios que reúnam, de facto, as condições estatutárias para exercer o seu ato de voto. Portanto, defende uma alteração do sistema de voto. O clube com a nossa grandeza, mas isso acho que está estatutariamente para ver que haja aqui uma combinação entre os candidatos, sou eu. Agora, o clube com a nossa grandeza não pode ficar refém de minorias, nem de exibições de reality shows. Não pode. É um clube demasiadamente sério para estar nessa aqui uma reforma que permita que mais pessoas participem nas decisões. É importante os sócios do Benfica... Até pessoas que estão no estrangeiro. Claro, e, portanto, nós temos imensos sócios no estrangeiro que têm direito a participar. Mas espera que surja uma alternativa ou até pondera protagonizar essa alternativa? Não, não. Eu acho que há que respeitar, porque para mim, neste momento, ainda estamos a 4 meses e meio, ainda há muita... Acho que ainda há tempo. Acho que não pode haver precipitações, porque é de uma grande responsabilidade. É de uma grande responsabilidade ser candidato ao Sport Lisboa Benfica. Não só a presidente, como aos órgãos sociais. Conforme eu disse, que é uma grande marca, é uma marca que tem que ser potenciada, é uma marca que tem que ter uma estratégia muito bem definida e tem que ter um objetivo, quer no curto prazo, quer no longo prazo. E, portanto, agora, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: o Benfica já teve presidentes o último presidente do Benfica, antes do Rui Costa, deu prova de resultados financeiros. Em 6 anos, em 6 anos consecutivos, deu resultados positivos. Foi o presidente mais titulado da história do clube. Foi o único tetra. Por acaso falhámos o penta, enfim, por algumas vicissitudes, alguns azares e por alguma falta de estratégia também, mas fomos a 2 finais europeias, ganhámos de 22 títulos a nível do futebol profissional. Então, as modalidades, quer dizer, as modalidades gastavam metade do que gastam hoje e ganhavam o dobro ou o triplo. Então, se o Luís Filipe Vieira quisesse voltar, apoiava-o? Eu não sei se ele quer voltar. Mas apoiaria se ele voltasse? Se o Luís Filipe Vieira voltasse, obviamente, com o passado que ele tem no Benfica, iria com certeza apoiá-lo.
E tendo sido vice-presidente dele também. Iria com certeza apoiá-lo. Até porque as infraestruturas, a recuperação que foi feita no património histórico, o museu, a Benfica TV, o estádio, o centro de estágios do Seixal. Portanto, quem vier tem que vir com os objetivos muito bem definidos, que é fortalecer a marca, investir nas infraestruturas, desenvolver os jovens talentos na sua academia e dominar o campeonato português e conquistar uma Champions League. Mas há aqui uma tarefa difícil do lado dos custos, porque o Benfica é todo um ecossistema, tem várias empresas, tem várias... Sim, mas há possibilidades de aumentar as receitas. O Benfica deve ser um exemplo de gestão. Mas o caminho tem que ser pelo lado da receita e não por cortar. Obviamente. E tem que ser pelo lado da receita e a gestão... O Benfica tem que ter uma gestão de sucesso com responsabilidade social. O Benfica é um clube que tem uma responsabilidade social enorme. E isso deve ser mantido. Por exemplo, o apoio aos antigos atletas. Os apoios aos antigos atletas, a familiares, algumas instituições que são necessárias. Nós, naqueles 9 anos que eu tive com o Luís Filipe Vieira, apoiámos uma centena larga de instituições. Apoiámos umas dezenas largas de países, nomeadamente países de língua oficial portuguesa. E, portanto, isso é a responsabilidade social do Benfica. E para que isso suceda, é preciso ser um exemplo de sucesso na gestão e ter essa mesma responsabilidade assumida como sendo também uma das prioridades. Obviamente que o que é importante para nós é ganhar o campeonato e ganhar uma Champions League. Andamos a perseguir isso há anos. Mas todo o resto, ou seja, só é possível se todo o resto estiver a funcionar. Exatamente. Eu acho que isso só é possível se tivermos uma estrutura unida, se tivermos os sócios unidos em prol do mesmo objetivo. Há alguma coisa que o Benfica possa aprender da experiência do Sporting nos últimos anos? Não, o Benfica não tem nada a aprender com o Sporting. Não. Acho que o Sporting tem que aprender com o Benfica. Não, o Sporting tem tido sorte. O Sporting ganhou o primeiro campeonato agora em época de Covid, tem tido algum e tem tido sorte. Mas algum mérito tem tido mérito, obviamente. Não, mas há que dizer. Mas eu não gosto de falar dos outros clubes, eu gosto de falar do meu clube. Falar do Benfica. Eu gosto de falar do Benfica. E há outro tema também antes de terminarmos que eu também gostava de lhe perguntar. Eu sei que é um apoiante de António José Seguro, que apresentou ainda há dias a candidatura à presidência da República. Acha que António José Seguro tem condições para passar à segunda volta e enfrentar eventualmente o Almirante? Eu respeito os candidatos, obviamente. Agora, a dimensão ética, dignidade e equilíbrio e a sua sensibilidade social são as condições que, por mim, determinaram o apoio a António José Seguro. Para além disso, ele tem uma experiência política, conhece bem as necessidades das pessoas, das instituições, está há alguns anos afastado da vida partidária ou política, portanto isso é uma vantagem. É isso que eu lhe ia perguntar, é uma vantagem ou uma desvantagem? Para mim é uma vantagem. Eu já ouvi pessoas do PS a dizer que é uma desvantagem. Mas para mim é uma vantagem, para mim como cidadão português é uma vantagem. E tem uma visão de desenvolvimento do país. Ele teve a sua profissão, foi docente universitário, criou o seu próprio, desenvolveu a sua própria atividade profissional e, portanto, isso garante o conhecimento que ele tem em relação ao país, em relação àquilo que os cidadãos precisam. E há outra coisa, ele é um defensor do progresso e da estabilidade. E eu acho que nos tempos que vivemos, conforme lhe disse há pouco, de grande imprevisibilidade, o humanismo que está no seu ADN, de diálogo construtivo com os diferentes setores da sociedade, face à sua experiência, no momento que atravessamos, acho que é determinante, e foi isso que levou à minha opção por apoiar António José Seguro. E acha que o CARI socialista e a esquerda em geral estará disposta a apoiar António José Seguro? Não sei, eu apoio António José Seguro como cidadão português e por estes atributos que lhe acabei de referir. Pela sensibilidade dele, pelo equilíbrio, pelo seu humanismo, eu apoio por isso. Agora, interessa-me pouco neste domínio da presidência da República se é direita, se é de esquerda, se é do centro. Interessa-me mais a pessoa. É pela pessoa. É pela pessoa. Eu revejo-me no António José Seguro pela pessoa que ele é. E acha que, portanto, que ele tem condições para passar à segunda volta? Acho que depois de iniciar uma campanha em que os cidadãos conheçam a verdadeira realidade e a verdadeira pessoa de António José Seguro, acho que tem possibilidades de passar a uma segunda volta. Muito bem, muito obrigado. O nosso tempo estava a terminar, Dr. João Varandas, e convido os nossos telespectadores a continuarem a acompanhar-nos em www.dn.pt. Até uma próxima. Obrigado.